Mais uma vez eu quero saudar quem está aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos bem próximos de celebrarmos a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E por que essas cerimônias tocam a nossa vida? Principalmente, para muitos, a sexta-feira da paixão. Porque tem gente que acha que a Semana Santa acaba na sexta da paixão, né? Ela vai até a sexta, enterrou, problema resolvido. É porque a dor de Cristo na cruz, a morte de Cristo, toca a nossa existência. E a ressurreição ainda não. É por isso que no 5º domingo da quaresma, este que estamos, a igreja vai colocar todos os textos a respeito de uma morte que é vencida e um caminho para vencê-la. Repito, uma morte que é vencida e um caminho para vencê-la. Nós que somos cristãos, católicos, precisamos ter no coração uma certeza: o nosso corpo, a nossa matéria, ela é marcada de morte. Nós ouvimos isso na segunda leitura de São Paulo aos Romanos capítulo 8. Eu cito o versículo 10. Se porém Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte, por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. Ou seja, o nosso corpo, ele está fadado à morte. Não se negocia com a morte, não se barganha com a morte. Dizem os antigos romanos que a pessoa que tem a melhor memória do mundo, você sabe quem é? Quem que tem a melhor memória do mundo? Os romanos respondiam: a morte. Aí você perguntava, por quê? E eles tinham a tese: porque ela nunca esqueceu de ninguém, e ela não vai esquecer de você também não. A notícia é trágica, mas é verdadeira. Paulo está dizendo isso: vosso corpo, ele está ferido de morte, mas a escolha de morrer ou viver é nossa. Essa é a nossa alegria. Nós não vivemos para a morte, nós vivemos para a vida. O cristão não morre para morrer, o cristão morre para viver. É por isso que Lázaro volta à vida. A primeira leitura, os sepulcros são abertos. A segunda leitura, a vida no Espírito. Tudo isso nos ajuda a prepararmos-nos para o melhor de Deus. Coisas que os olhos não viram, coração não sentiu, ouvido não ouviu, Deus tem preparado para aqueles que o amam. É claro, meus irmãos, que a vida que nós levamos é uma bênção. Eu fico pensando e fico rezando, o céu deve ser realmente extraordinário, porque viver não é ruim não. Tem muita coisa boa na nossa vida, a nossa família, as pessoas que amamos, as nossas amizades, uma comida gostosa, um soninho a mais, um passeio, um descanso, um presente, tantas coisas nos alegram. Mas essas pequenas alegrias, que são também passageiras, nos apontam para uma alegria muito, muito, muito maior. É por isso que os pequenos prazeres da vida nos apontam para os grandes prazeres do céu. É por isso que a nossa alegria, ela não pode ser uma alegria na carne, porque a nossa carne é carne enquanto vivo, mas o dia que nós morrermos, ela se torna cadáver. Ninguém fala, nós achamos uma carne que foi afogada no rio. Não, nós achamos um cadáver. E o que é cadáver? É uma frase, só para não ficar muito feio a gente fala cadáver. Cá vem de carne, o dá é dada, e o ver é vermes. Cadáver significa carne dada aos vermes, a minha e a tua.
Credo, padre, não vou mentir. Só que Paulo está dizendo, a sua vida acabará com a carne se você viver pela carne, mas a sua vida será eterna se você viver pelo Espírito. Quando Deus, na sua sabedoria infinita, Ele vai criar Adão, Ele vai moldar Adão, a Bíblia diz que ele era um boneco, uma estátua sem vida. Ele era feito de barro, terra e água, barro. Deus chega perto de Adão e sopra ali as narinas, e a partir daquele momento o ser humano se tornou um ser vivente. O que eu sopro? É algo que eu tenho dentro de mim e que eu coloco para fora de mim. Então eu vou soprar agora, ó, dentro, fora. Deus colocou dentro do homem o que estava dentro de Deus. Compreende isso? É por isso que o que veio do pó volta ao pó, mas o que veio de Deus volta para Deus. É por isso que Paulo está dizendo para você: não se deixe iludir por este mundo, não se deixe iludir pelos prazeres da carne. Nossa Senhora de Fátima, a Senhora de Portugal, tive a alegria de celebrar lá na Cova da Iria semana passada. Lá aos pés da Senhora de Fátima nós refletíamos. Ela disse que o pecado que mais leva almas para o inferno é o pecado da carne. E as pessoas acham que a apostasia, que a falta de fé. Nossa Senhora disse: o que mais condena as pessoas ao inferno é o pecado da carne. Pessoas que vivem pela carne perderão a vida no pó, terminarão no pó. É o que nós escutamos na quarta de cinzas. Lembra-te que tu és pó e ao pó hás de voltar. É verdade que voltaremos ao pó, mas não se enganem, o espírito não volta ao pó. O espírito, ele volta para Deus. Com a nossa morte, o nosso cadáver será sepultado, mas a nossa vida não está ali, está em Deus. Eu não sei se eles irão fazer todas as minhas vontades quando eu morrer, porque quem morre não escolhe nada, né? Mas eu já deixei praticamente pronto o meu velório, já não sabe que dia nem a hora. Credo, padre, não, espero que demore bastante, mas se não, até a roupa do meu enterro eu já comprei. O pessoal não gosta de ouvir isso não, mas está lá pendurada no meu armário. É uma casula roxa, que a gente entra no céu penitente, tem um anjo, está lá uma plaquinha, ó, casula, o pessoal não gosta nem de ver. Falou: padre, eu limpo, essas eu nem limpo. Falei: mas um dia você vai limpar, viu? Espero que demore bastante. Mas se fizerem o que eu pedi, o que eu quero que escreva na minha lápide, bem grande? Claro, isso tem na lápide de todos, né? Padre Christian K. de Oliveira Lima, 14/8/75, aí vamos ver até quando Deus me concede. E qual que é a frase que o senhor queria que colocasse na lápide? Bem grande, queria que colocasse assim: Ele não está aqui. É o meu sonho, porque nós acreditamos que os nossos entes queridos, que os nossos familiares que faleceram, sua mãe, seu pai, seu marido, um filho, alguém, não está ali. Ali é pó, ali é pó. Onde que a pessoa está? Ela está com o Senhor. Paulo disse na segunda leitura: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos mora em vós, o Espírito Santo mora em mim, mora em você, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do Espírito que mora em vós. Nós vamos deixar o nosso corpo mortal na tumba, mas nós receberemos um corpo glorioso, igual ao corpo de nosso Senhor. É por isso que os discípulos olhavam para o rosto de Jesus e não o reconheciam. Era diferente, era mais belo, era pleno. As pessoas olhavam para Jesus e pensavam: é ou não é? É por isso que toda aparição do ressuscitado, nós vamos ver isso no tempo pascal, Jesus aparece e sempre diz Shalom, que a gente traduz por: a paz esteja convosco. Shalom.
Os discípulos olhavam. Aí Jesus fazia assim, ó. O que ele mostrava? As mãos e a chaga da lança. Porque eles não reconheciam pelo rosto. Mas quando eles viam a chaga, e quando eles viam aberto a chaga do seu coração, Tomé vai gritar: meu Senhor e meu Deus. Nós teremos este corpo glorioso se vivermos no Espírito. Meus irmãos, nós vivemos tempos difíceis. Alguém me dizia assim: Padre Christian, ser padre no mundo de hoje não é fácil. Eu falei: não, deixa eu corrigir sua frase. Ser católico de verdade no mundo de hoje não é fácil. Não é fácil ser padre, como não é fácil ser um leigo católico de verdade. Porque tudo que nós vivemos hoje vai contra o Espírito. Tudo que eles incentivam hoje é a favor da carne, é o prazer. Faça da sua vida o que você quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. Se você está feliz, está valendo. A carne clama. E as pessoas saciam o prazer da carne. Mas é por isso que Paulo vai dizer: quem vive segundo a carne não podem agradar a Deus. Ou você vive na carne, ou você agrada a Deus. Não tem como fazer as duas coisas. Aí a minha pergunta é, meus irmãos, vocês são inteligentes, os senhores são inteligentes. Se a nossa vida não agrada a Deus, ela agrada a quem? E se a nossa vida agrada a Deus, ela desagrada a quem? Ok? Então a questão é você se perguntar, não é apenas o que o padre está pregando, não, é a sua consciência. É você se perguntar: a minha vida agrada a Deus? O que eu faço na minha família, no meu trabalho, no meu namoro, com os meus amigos, na minha faculdade, agrada a Deus? As minhas palavras agradam a Deus? O que eu faço sozinho quando ninguém está vendo agrada a Deus? A maneira como eu lido com a minha sexualidade agrada a Deus? Aqui é isso, porque não é o outro. Aqui a questão não é o outro, a questão sempre foi você e suas escolhas. A questão sempre foi essa, porque se vive-se na carne ou se vive-se no Espírito, por uma escolha pessoal. Por uma escolha pessoal. Porque Deus, Ele é livre. E parece-me, aqui eu não estou elogiando o diabo, mas aqui nós podemos dar a ele uma carta de crédito, porque ele também não nos obriga, ele apenas sugere. Ele e Deus, neste quesito, são bem parecidos, neste ponto. Deus não nos obriga a nada, o diabo também não. Nisso eles se parecem, eles valorizam e respeitam o livre arbítrio. O diabo pela tentação, Deus pelas monções espirituais. O anjinho da guarda, a intercessão de Maria, vai nos propor caminhos do Espírito. O diabo vai nos propor caminhos da carne. A escolha é sempre minha. Vamos repetir isso? A escolha, eu não xinguei não, mas eu fui firme com a pessoa. Nós terminamos há pouco o mutirão de confissões para a quaresma. Aí alguém que veio conversar comigo me arranca essa: padre, eu vou confessar, mas antes de confessar, eu já quero falar com o senhor uma coisa. Falei com ela: diga. Eu estava pensando que a gente confessa só para aliviar a consciência, porque a culpa da gente pecar não é nossa, não é do diabo, é ele que tenta. Eu falei: minha filha, você quer se inocentar, mas você se condenou na tua palavra. O peixe morre pela boca mesmo, né? Repita a última frase. Não, padre, é ele que tenta. Exatamente, ele tenta, mas ele não obriga. O diabo põe o prato, come quem quer. Tanto que ele falou para Jesus: a tentação é essa, transforma esta pedra em pão. Jesus teve a opção, ele disse: não,
Não só de pão vive o homem, de toda palavra que sai da boca de Deus. Pule daqui. Não, porque a palavra diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Se ajoelha aos meus pés, adorarás somente o Senhor teu Deus. São propostas. E qual é a maior proposta, meus irmãos, de nosso Senhor? É o seguimento. Que Jesus vai dizer assim: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem a perder por minha causa e por causa do Evangelho, vai salvá-la. Liberdade. Você tem liberdade de ouvir o diabo, ou você tem liberdade de ouvir nosso Senhor? A escolha é sempre nossa. Eu vou seguir Jesus, então prepara o lombo para a cruz. Eu vou seguir o diabo, prepare uma vida de prazer. Mas no final, a condenação, você se perde. Meus irmãos, preste atenção na palavra de nosso Senhor. Repita comigo: aquele que quiser salvar a sua vida, aquele que quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que a perder, por minha causa e do Evangelho, este a salvará. Meus irmãos, a coisa está tão clara que você agora vai entender este versículo como nunca. Você que está aqui, você que me acompanha de casa, você que reza, você que vai à missa, você que tem devoção a Nossa Senhora, você que vai celebrar a Semana Santa, você que não vai para sítio, para resort, porque não é hora. O que as pessoas vão dizer para você? Não, você perde tempo na igreja, hein? Não, mas você perde tempo rezando, hein? Nossa, você podia estar dormindo, você está acordando de madrugada para rezar rosário. Você podia estar passeando, você vai ficar celebrando uma semana na igreja. Pelo amor de Deus. Eles dizem exatamente isso porque na cabeça do mundo, tempo para Deus é tempo perdido. Para o mundo, quando é que o tempo é valioso? Quando você está lucrando, time is money, tempo é dinheiro. Quando você está descansando, quando você está passeando, quando você está funhanhando, se é que me entende. Esse tempo as pessoas incentivam. Mas quando você diz que o seu tempo é de Deus, eles dizem: você está perdendo tempo. Olha a palavra de Jesus: aquele que perder a sua vida, aos olhos do mundo, vai ganhá-la. Mas aquele que quiser salvar a sua vida, vivendo pela carne, vai perdê-la. Na verdade, meus irmãos, nós não estamos perdendo a nossa vida, nós estamos investindo o nosso tempo em Deus, porque somente Ele pode nos dar vida eterna. Somente Ele, que é a ressurreição e a vida. Jesus não diz para Marta e Maria: eu tenho o poder de ressuscitar. Já seria muito. Não. Ele não diz: eu tenho o poder da ressurreição. Não, o que ele diz? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, ressuscitará. Aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisso? Marta está com o coração enlutado, dor. A morte nos faz sofrer. Escutar que nós somos feridos de morte. Romanos 8:10. Olhar para sua mamãe, para o seu papai, para a sua vovó e pensar assim: essas pessoas estão feridas de morte. Quando tempo Deus vai concedê-las ainda comigo? Escute o que eu estou dizendo, meus irmãos. Se nós não tivermos fé, a morte é capaz de aniquilar a nossa vida em vida. A pessoa que não tem fé em Jesus Cristo, ela morre com aquele que morre. Claro, luto, todos nós vamos passar. Chorar, todos nós vamos chorar. Acostumar-se com a vida. Sem aquela pessoa que você amava, de uma hora para outra ela sai da sua vida. Vamos falar a verdade, não é mole. Não é mole. Mas aí eu fico pensando, meus irmãos. Pensa, compadre, aqui. Nós que temos a Eucaristia, nós que temos a palavra de Deus, nós que temos o Santíssimo para ser adorado, nós que rezamos o terço pedindo o consolo de Nossa Senhora,
A morte já não é fácil. Imagina para quem não tem nada disso. É para ficar maluco mesmo. É por isso, meus irmãos, que a nossa vida, ela não pode ser pautada nas coisas que perecem, porque o que perece acaba. A nossa vida precisa ser pautada nas coisas espirituais. Então aqui é um convite para você e para mim. Pare de fazer a coisa errada e passe a fazer a coisa certa. Pare de agradar a sua carne e comece a purificar o seu espírito. Pare de procurar aplausos dos homens e busque os aplausos de Deus. Procure agradar a Deus numa vida de conversão. E só vive a conversão para quem já experimentou o Senhor. Não fique chateado com as pessoas que criticam você. Ah, você vai à missa, você fica rezando terço, você agora fica lá na saia do padre, você é beato de igreja, a igreja é assim, é assim. Não ache ruim, porque estas pessoas ainda não experimentaram o que você experimentou. Para elas o gostoso é viver segundo a carne. Só que nós descobrimos o segredo, que a felicidade está no espírito, que quem vive segundo a carne não pode agradar a Deus. E um conselho para quem lhes quer bem: facilite para Deus, dificulte para o diabo. Vamos repetir isso? Facilite. Fala para quem está do seu lado: facilita para Deus, mas dificulta para o diabo. Vou te dar um exemplo. Eu vou começar o exemplo ao contrário, para aquele que dificulta para Deus e facilita para o diabo. Ok? Atendi uma pessoa que é alcoólatra, está numa luta para largar o álcool. Aí a pessoa foi fazer um curso da sua empresa em Belo Horizonte. Chegou em Belo Horizonte no fim da tarde, o curso começava no outro dia pela manhã, muito quente. Ele era alcoólatra. Ele disse para os colegas dele: ó, não é para embebedar não, mas uma cervejinha gelada cabe. Os amigos: olha, que estranho, ele falou que estava no ar, querendo largar. Não, é só uma cervejinha. Você já imagina o que aconteceu com a primeira cervejinha? O exemplo é o mesmo. Um outro homem com o vício do álcool foi para fazer o mesmo curso. À noite estava no hotel, veio aquela sede de álcool. Do quarto do hotel, ele estava ali quem conhece BH, ele estava na Afonso Pena. Ele olhou, ele viu a igreja de São José, sabe ali? Aquela escadaria bonita. Ele foi até lá, estava aberto, estava tendo vigília. Ele falou: opa, é aqui que eu preciso estar, porque senão eu vou beber. Fez a vigília, fortaleceu em Deus, voltou para o hotel, banho, sono, fez o curso e retornou. A situação é a mesma. A fraqueza do alcoolismo. Só que o primeiro, ele em vez de facilitar para Deus, ele dificultou a graça de Deus, que ele facilitou para o mal. Ele foi aonde tinha álcool, que era a sua fraqueza. Eu tenho aqui o exemplo do alcoolismo, mas é a fraqueza de qualquer um de nós. Cada um de nós tem o calcanhar de Aquiles, o ponto fraco. Você tem que dificultar isso. O cara, para dificultar para o diabo, mas para ajudar a Deus, ele foi para um bar? Não, ele foi para onde? Para a igreja, uma adoração. Ali Deus falou: este quer. E Deus o fortaleceu com a graça. Nesta noite o diabo perdeu, porque ele não ia para a igreja para tomar uma gelada. Compreendem? A nossa vida começa a agradar a Deus quando você chega à noção de que nós somos fracos e que com o pecado não se brinca, com o diabo não se negocia, com as nossas fraquezas tem que fugir. Um personagem bíblico que eu gosto muito é José do Egito. A Bíblia diz que era bonito de rosto e de corpo, e que ele foi trabalhar na casa de Potifar. Ele foi vendido como escravo, mas ele trabalhava com seriedade. Só que a mulher de Potifar, meio piriguete, né? Ela olhou para o marido, já era um senhor,
ela vai e olha para José, jovem, bonito, sarado, alto. Ela falou: opa, dá meu número. E ela começa a cutucar José: me possua, durma comigo, eu sou uma mulher jovem, ninguém vai ficar sabendo, se entregue aos prazeres da carne. E José fugindo. Aí você vai entender por que José fugia. Porque ele não queria trair a confiança de Potifar, ele não queria pecar contra o seu Deus. Ele diz isso: eu não trairei Potifar e não pecarei contra Deus. Mas chegou no momento que a mulher criou uma situação para que ele caísse no pecado da carne. Ela finge que está passando mal, pede uma sopa. Na verdade ela estava dando sopa, né? Ela pede que José dê sopa para ela. Os soldados saem, trancam as portas. E quando José vai dar sopa, ela fala: que sopa, meu filho? Eu sou a sopa. Ela vai e pula em José. E José: não, agora você vai. Se você não for por bem, você vai por mal. Meus irmãos, a pergunta é: José era homem, aquela mulher era bela, ele enquanto homem, enquanto carne, ele tinha desejo por ela. Só que enquanto espírito, ele queria agradar a Deus. Se José é um pouco safado, ele tinha pensado assim: pegar esta mulher como ela quer, eu não vou não, mas eu vou dar uns bons beijos nela, uma boa alisada nela, isso eu vou. É claro que brincar com o pecado, ele iria terminar literalmente tendo sexo com ela. O que José faz? Ele facilita para Deus, ele dificulta para o diabo. Ele fala: se eu ficar aqui, eu vou cair em tentação. Ele joga a mulher e ele sai correndo. A mulher pega um manto de José, ele pula a janela, acho que está correndo até hoje. E a minha pergunta é: José fugiu porque não gostava? Não, ele fugiu porque gostava demais, né, Rita? Está demais. Meus irmãos, nós temos que aprender a sabedoria de José. A sua fraqueza é o álcool, perna para quem te quero. A sua fraqueza é o dinheiro, não mexa com o dinheiro dos outros, não trabalha onde tem dinheiro. A sua fraqueza é a língua, o silêncio é o teu companheiro. A sua fraqueza é a pornografia, tira o computador do quarto, põe na sala, põe despertador, não durma com o celular, dificulta para o diabo tentar você e facilite para a graça de Deus atingir a tua alma. A escolha é nossa. Qual que é o nosso problema? A gente facilita para o diabo e reclama que Deus não ajuda. Eu estou tentando uma vida de castidade. Eu cheguei no meu quarto, a companheira de quarto era uma loura que me queria. Aí ninguém dá conta, né, padre? Você está facilitando o que você deveria estar dificultando. Facilite a graça de Deus, facilite uma vida segundo o Espírito e não segundo a carne. Jesus, o menor versículo da Bíblia é: Jesus chorou. Não há versículo menor que esse. Está no capítulo 11 de João, o versículo 35. É o menor versículo da Bíblia. E Jesus chorou. Aí você pode perguntar assim: se Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, por que ele chora? Ele não chora apenas Lázaro que morreu, mas a humanidade marcada de morte. Ele chora a nossa morte, ele chora as nossas perdas, ele chora aquilo que não faria parte da humanidade, que é a morte, porque a morte entrou pelo pecado. É por isso que João vai dizer: nós estamos feridos de morte por causa do pecado. E ao mesmo tempo que Jesus chora, ele dá duas ordens. Primeira ordem: tirai a pedra. Segunda ordem: vem para fora. Essas duas ordens são para nós. Deus, ele quer ressuscitar a sua vida, e você não precisa morrer para ressuscitar.
ressuscitar o seu ânimo, ressuscitar a sua fé, a sua saúde, seu entusiasmo, seus sonhos, a gana pela vida, a alegria de viver. Deus quer ressuscitar isso, mas antes da ressurreição, o que Ele pede? Role a pedra. E a pergunta é: qual a pedra na sua vida que você precisa rolar para que a graça de Deus possa fazer o que é preciso na tua história? O que você pode ajudar a Deus rolando esta pedra, seja ela qual for? Pode ser um vício, um pecado, um lugar, uma situação, pode ser até uma pessoa. E rolar a pedra nunca foi fácil. Sabe por quê? Porque envolve renúncia. A gente não quer renúncia, a gente quer prazer, a gente quer alegria, né? Não estou falando nós não, mas tem muitas igrejas cristãs que não pregam mais cruz, que nem cruz tem. Por quê? Porque as pessoas não querem, mas elas querem prazer, alegria, dinheiro, poder, beleza. Quando você fala de renúncia, você precisa rolar esta pedra, você precisa tirar alguma coisa da sua vida. A gente não quer tirar nada, mas se você não rolar a pedra, você não ouvirá a voz de Jesus chamando o teu nome e falando aonde você deve estar. Lázaro, vem para fora. Poderia ter sido diferente, padre? Poderia ter sido diferente. Jesus poderia dizer assim: rola a pedra. Rolou. Fique aqui fora, eu vou lá buscá-lo. Ele entraria e sairia de mão dada com Lázaro. O efeito era o mesmo. Não. Jesus não entra no lugar de morte, mas Ele tira você de lá. O pai do filho pródigo, túnica nova, anel e sandália, tudo pronto para receber o filho que volta. Mas o pai não vai no chiqueiro tirá-lo. O pai espera a decisão dele de voltar. Meus irmãos, guarde isso. Deus não vai se misturar com a nossa bagunça, com o nosso pecado, com a nossa descrença para nos arrancar de lá. Não, mas Ele está dizendo hoje: o teu nome, vem para fora. Se você quiser, o dia é hoje, a hora é agora. É romper com a morte, é romper com o pecado, é romper com aquilo que é túmulo. E finalizo com a primeira leitura. Assim diz o Senhor: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas, vou conduzir-vos para a vida. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais, para que tenhais vida. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Meus irmãos, este quinto domingo da quaresma é um domingo de muita esperança para nós. Você permanece na sua vida do jeito que ela está, se você quiser. Você vai permanecer numa vida na carne, no pecado, na distância, desagradando a Deus, se você quiser. Porque hoje Ele está abrindo a vossa sepultura. Não queira ficar onde não é para você estar. Não queira permanecer na morte, na escuridão, na solidão. Peça ao Senhor neste domingo: Senhor, ajuda-me a sair da minha sepultura da depressão, a sepultura da síndrome do pânico, a sepultura da ansiedade, do medo. Senhor, a minha sepultura é o álcool, a minha sepultura é a pornografia, a minha sepultura é a droga, a minha sepultura é o adultério, a minha sepultura é o apego ao dinheiro, a minha sepultura é a mentira. E Deus está falando: eu vou abrir a vossa sepultura e vos conduzirei para fora. Jesus está falando: olha, rola a pedra, faça o que você pode fazer, facilite para Deus, dificulte para o diabo, role a pedra, e eu chamarei o teu nome, e você sairá. E por último, não ter desculpa, e não procure culpado. Não funciona.
Com Deus não funciona. Isso funciona para as pessoas. Para as pessoas, a gente é cheio de desculpa e gostamos de arrumar culpados. Para Deus, meu filho, Ele não fala outro nome, senão Lázaro. E quem é Lázaro hoje? Sou eu, é você. Hoje eu não escuto Lázaro, hoje eu escuto Christian, vem para fora. E Jesus está lá fora, bonito, com os braços abertos, sorridente. Se eu quiser, eu vou sair e vou abraçá-lo. Mas se eu não quiser, eu vou permanecer onde eu estou. E não reclame se alguém falar, não quer sair não, pode pôr a pedra de volta. Aproveita, meu filho, porque para rolar a pedra são poucos, mas para te manter lá dentro são muitos. Aproveita a palavra do Senhor, aproveita o braço aberto, a mão estendida, para que você tenha de hoje para frente, o que você viveu, a Deus pertence. Deus, Ele não se prende ao teu passado, Ele te redime no presente e constrói um novo futuro. Vem para fora. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, que Ele nos dê vida e vida plena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, aqui no nosso santuário, você que nos acompanha pelos meios de comunicação, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi feita, nós queremos cuidar da nossa família porque nós a amamos. Vamos repetir isso? Nós queremos cuidar da nossa família porque nós a amamos. Diga para quem está do seu lado: quem ama, cuida. Mais forte, quem ama. Olha, se você quer saber se alguém que está perto de você te ama, veja o cuidado que a pessoa devota a você. O cuidado significa a arte de cuidar, a arte de ver você bem. Nós estamos, meus irmãos, numa época em que nós devemos escolher a quem nós vamos agradar. Não há como você agradar a Deus e agradar o mundo. Se você agrada os dois, alguma coisa errada está acontecendo aí. Me preocupa muito quando as pessoas da igreja são aplaudidas pelo mundo. Quando as pessoas que são pregadores da palavra são ovacionados por aqueles que nem fé têm. Alguma coisa errada tem aí no contexto. Porque a palavra que nos chama a conversão, a mudança de vida, a uma amizade profunda com nosso Senhor, a romper com o pecado, ela não é muito bem aceita, já não era, e hoje mais difícil ainda. Deus não nos quer estagnados, Deus nos quer crescendo nas coisas espirituais. Nunca, jamais pense que você está bem. Eu já estou bem, a minha fé já está boa. A leitura que nós escutamos, carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 31, vai dizer assim, é o último versículo do capítulo 12, depois vem aquele hino do amor, né? Se eu falasse a língua dos anjos, mas o nexo aqui é o versículo 31, aspirai os dons mais elevados. Eu vou mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Meus irmãos, para nós que somos católicos, e para você que quer ter uma família santa, você precisa entender que o mundo tem o discurso, quanto pior, melhor. Quanto mais baixo, melhor. Tanto é, se a gente escuta aí algum tipo de funk, essas músicas aí, o Brasil está cada vez melhor, não é verdade? Brasil, terra da Santa Cruz. Agora tem o Dia Nacional do Funk, hein? Prepare aí que vai ser feriado nacional
Todo mundo vai ter que sentar e que descer. É assim que nós estamos. E a letra está assim: desce, senta. Por que, meus irmãos, que o mundo valoriza essas coisas? Porque eles não têm os valores nossos. Para o mundo, é dia de funk, é dia de descer, é dia de sentar. Para nós, os valores são outros. É por isso que São Paulo está dizendo aos coríntios, está dizendo a mim e a você: buscai os dons elevados. Você não nasceu para buscar as coisas de baixo, você nasceu para buscar as coisas do alto. Sem oração, nada feito. Repita isso: sem oração, nada feito. Cuidado, meus irmãos, porque quando você não reza, a sua mente, ela vai se adaptar às coisas de baixo, e você não verá, mas a sua mente estará com muito mais atração pelas coisas do mundo do que com as coisas de Deus. A leitura é muito clara: aspirai os dons mais elevados. E Deus diz na boca de Paulo: eu vou ainda mostrar-vos um caminho superior. Como que Deus vai mostrar um caminho superior se a gente não reza? Como que Deus vai mostrar o que Ele quer para nós se a gente não reza? Quantas e quantas pessoas procuram atendimento, procuram aconselhamento, e a primeira coisa que eu digo para as pessoas: olha, meu filho, se você não rezar, eu não posso te ajudar. Você não reza, você está procurando o padre, para o padre te ajudar, mas você não se ajuda. Não sou eu que vou apontar para você o caminho. Se você não sabe o seu caminho, como que eu vou saber? Se você não sabe para onde você está caminhando, como que eu vou saber? É preciso vida de oração. Tudo posso naquele que me fortalece. Repitamos: tudo posso naquele que me fortalece. Como é que Deus nos fortalece? Pela oração. Se você não reza, você é fraco. E não adianta ficar repetindo o versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Como que Deus me fortalece? Pela oração. Quando eu atendo pessoas que estão com problemas na família, por exemplo, de vício. Entrou o vício do álcool, o vício do jogo valendo dinheiro, o vício da pornografia, o vício do celular, o vício da internet, tanto, é vício um atrás do outro. Primeira coisa que eu pergunto: como está a vida espiritual desta pessoa? Como que está a vida espiritual desta família? Qual é a resposta? Não reza não, não vai à missa não. Meu filho, então como que você quer que as coisas melhorem onde não existe oração? E aqui, depois do versículo 31, do capítulo 12, nós temos o capítulo do amor. O amor caridade, o amor ágape, que todos conhecem, e é uma leitura que ficou famosa nos casamentos, porque fala de amor. Mas o amor aqui não é apenas um amor matrimonial, é muito mais. É o amor que nós devemos ter, porque aprendemos com Deus e vamos derramá-lo na nossa família. Uma oração que nós sempre devemos rezar é pedir a Deus que nos ensine, e não pedir a Deus que nos dê. Meu Deus, me dá um peixe. Não, meu filho. Meu Deus, me ensine a pescar. Meu Deus, me dê vitória. Não, meu Deus, me ensine a vencer. A leitura de hoje tem um pedido aqui: Senhor, me ensine a amar. Porque nós estamos acostumados com um amor que é igual a sexo. Um amor que está doente. Um amor que está em putrefação. Hoje se ama e se odeia no mesmo dia. Se casa e se separa em poucos dias de casamento. As pessoas desaprenderam a amar. Então nós precisamos reaprender, redescobrir a beleza do amor. Veja as nossas famílias. Muitas famílias desaprenderam a amar.
A mesa não é usada mais. Cada um come uma hora. Tem gente que come no quarto, come vendo televisão, come mexendo no celular, come na internet. Não conversam um com os outros. Não se comemora datas festivas da família. Não se dialoga. Não se cuida do outro. Não tem tempo para o outro. Por que falta tudo isso? Porque falta amor. Se onde há o amor, há tudo. Onde falta o amor, há nada. Note hoje como que o mundo pinta o amor. O que vale é o amor. Nós somos a turma do love. Mas se você aprofunda neste amor, pouco amor ali há. Há outras coisas. Então por isso que São Paulo aos Coríntios, ele vai dizer algo que para nós é essencial. Deixe as crianças serem crianças. E nós, meus irmãos, está na hora de olharmos no espelho e ver que nós não somos mais crianças. O que é a criança na palavra? É alguém que precisa ser cuidada, direcionada, porque ela não sabe, ela não tem maturidade, ela precisa ser educada, formada, direcionada. Mas outra coisa que define a criança, não é defeito, é coisa de criança, mas não é coisa de adulto, né? A criança, ela só faz o que ela gosta. Por isso que o pai e a mãe têm que educar a criança. Você vai dormir agora. Não! É a hora de dormir. Você vai dormir agora. Aí dá aquele escândalo, fica chorando. Por quê? A criança só quer o que ela quer. Olha, hoje você vai para a escolinha. Não quero. Não, tem que ir. Escola, ela está birra, não quer ir. Você vai comer isso aqui. Isso é bom para a sua saúde. Eu não quero. Tem que comer. Isso é criança, gente. A criança, ela quer fazer só o que ela gosta. O adulto, ele faz o que precisa ser feito. E muita coisa que a gente faz, nós não gostamos, mas fazemos por responsabilidade. Fazemos pela vida profissional, fazemos pela vida relacional. Há duas coisas que eu acho bem chato. Não sei se você gosta. Criança que parece adulto. Você vai conversar com a criança, ela é um adultinho. Ela não é como criança. Ela quer dar palpite na conversa dos adultos, quer saber mais que os adultos. É ela que senta à mesa primeiro, é ela que se serve, é ela que coordena ali o papo. Chato pra caramba, hein? Acho que nem os pais estão aguentando um pirralho desse. Porque criança tem que ser criança. Criança tem que brincar, tem que jogar bola, brincar de boneca, rolar no barro, brincar com cachorro. Isso é criança. Agora, gente, aqui para nós, hein? Se criança que quer ser adulto é chata, adulto que comporta como criança, ninguém aguenta. Imagina se você se casa com um cara desse, hein? Um homem de 20, 30 anos, mas que é igual uma criança, só faz o que gosta. Aí a mulher vai chamar, né? Neném. Ô, neném. Aí você fala, não, padre, que amor. Não, meu filho, não é amor não, é caos mesmo. Nem trabalha, nem estuda. Assim, ó. Adultos que se comportam como crianças, só faz o que gosta, só faz o que dá prazer. Eu escutava muito do meu diretor espiritual lá em Mariana, quando eu estudei filosofia no seminário, ele falava muito assim para todos os seminaristas: faça hoje o que você não gosta, para no futuro você fazer o que te dá prazer. Faça o que você não gosta, para no futuro você fazer o que te dá prazer. O que as pessoas buscam hoje? O que dá prazer. O que elas vão fazer no futuro? O que não gosta.
Primeira leitura que foi lida. Quando eu era criança, marque na sua Bíblia aí, está em Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Como se chama isso? Maturidade espiritual. É o que está escrito no início da leitura: aspirai os dons mais elevados. Estava aqui um domingo, preparando para o batismo, os convidados chegando, os nenéns chegando, as pessoas enchendo aqui o santuário. Aí passou um pai com o menininho. O menino tem os seus 4 anos mais ou menos. Aí o pai virou e falou com ele assim: quem que é aquele ali? E apontou para a cruz. O menininho falou assim: papai. Aí o pai falou: papai de onde? Do céu. Muito bem. Aí o menininho apontou o dedinho e falou com o papai assim: dodói. Ficou soprando, dodói. Ele viu os machucados de Jesus, né? Falei, que bonitinho, tão pequeno, já está sendo educado na fé. Aí o pai foi e apontou Nossa Senhora. Aí falou: quem que é aquela ali? Mamãe. Qual a mamãe? Céu. Ele foi, mandou um beijinho para ela. Falei: ó, criança sendo catequizada. O pai é um catequista. Agora imagina, meus irmãos, passa aqui um rapaz, uma moça, com seus 18 anos, a moça já com corpo de mulher, o rapaz saradinho. Aí o padre olha para o rapaz, olha para a moça e pergunta assim: olha, vocês conhecem aqui o santuário? Não, padre, é a primeira vez que estamos vindo. Ah, seja bem-vindo. Santuário Frei Galvão. Olha que bonito essa escultura. Aí o rapaz olha e fala assim: papai do céu. Aí eu falo com a moça: olha aquela imagem que bonita. Ah, é mamãe do céu. Eu falo: pelo amor de Deus, né, meu filho? Me ajuda aí. Uma criança me arranca um papai do céu, a mamãe do céu, tudo bem. Mas você nessa idade, tá igual criança, papai do céu. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Nós não nos tornando pessoas maduras somente na inteligência, na emoção, mas também na espiritualidade. São Paulo vai dizer que o neném se serve leite, ele toma leite. O cristão adulto, ele pede comida sólida. E nós devemos ter na nossa casa 2 comidas sólidas: a palavra de Deus e o catecismo da Igreja Católica. Ler todo dia o evangelho do dia e começar a ler o catecismo da igreja, para que você saia da menoridade espiritual. Imagina, Jesus pergunta, né? O que as pessoas estão falando de mim aí? Uns falam que Elias, que é João Batista, que é um dos profetas. Aí Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro responderia: é papai do céu. É de lá, é de talhar o sangue, hein? Você vê que Pedro, ele evoluiu. Pedro, ele aspirou os dons mais elevados. Ele era um pescador, era um homem rude, gênio, difícil. Mas ele responde: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. O que é que Jesus viu em Pedro? Maturidade. Ele cresceu, ele entendeu, ele aprofundou. Nós precisamos, meus irmãos, entender: ou nós vamos agradar a Deus, ou nós não vamos agradar a ninguém. O evangelho que nós ouvimos está falando, como vamos comparar esta geração que aí está? Com que nós vamos comparar o mundo que nós temos? São como crianças que sentam nas praças, ou seja, só que a moleza. E elas vão dizer: tocamos flauta e não dançastes.
recitamos lamentações e não chorastes. O que significa isso? Não tente agradar o mundo, você não vai conseguir. Você toca, eles não dançam. Você fala coisas tristes, eles não choram. E Jesus vai dizer que há 2000 anos já era mais ou menos assim. Jesus vai dizer assim: agradar você esta dose. Veio João Batista, ele não comia e ele não bebia. O que vocês falavam? Ele está com demônio, ele não come, porque o cara não bebe, é um demônio. Aí Jesus disse: eu como e bebo. Aí vocês dizem: é um comilão, é um beberrão. Como que vai agradar um povo desse? Estão entendendo, meus irmãos? Não tem como você agradar o mundo. Se você fala, eles falam. Se você não fala nada, eles falam. Se você trabalha demais, eles falam. Se você não trabalha, eles falam. Se você não tem fé, eles falam. Se você vive na igreja, eles falam. Então, para de tentar agradar o mundo. Jesus está falando no Evangelho: não se agrada esta geração. Nada agrada esta geração. Eu não uso muito a palavra dó e nem a palavra pena. É bom a gente usar misericórdia. Mas hoje não há outra palavra, é dó. E se me permitem, pena. Eu tenho dó e pena de alguns pais de hoje que não educaram os filhos na tenra idade. Eles estão pagando um preço caro, porque nada agrada. Absolutamente nada agrada. Pega os filhos adolescentes, levam para o resort, eles acham ruim. Reclama da cama, reclama da piscina, reclama que do resort até a praia é longe, reclama que está quente, reclama que o camarão tem casca, reclama que tem que acordar cedo para você... Tudo está ruim. Aí o pai sua, meu filho, para mandar a filha com 15 anos para Disney. Gasto que não tem. Falando isso, eu abri um parênteses aqui, viu? Pesquisa no Google a quantidade de família de classe média e classe média baixa que está endividada mandando os filhos para Disney. Eu li um dia desses. Vai no Google lá. Famílias endividadas mandando o filho para Disney. É querendo dar o passo, mas aqui a perna, né? Aqui eu vou falar um negócio claro. São os pobres querendo imitar os ricos. A todo mundo vai, minha filha. Você também vai. Você não vai ficar frustrada. Você vai para Disney. Estão encalacrados. Perdendo carro, perdendo casa. Aí manda a menina para Disney, como aconteceu com uma família bem perto de nós aqui. A família foi no aeroporto de BH, Confins, buscar a filha que foi para Disney. A mãe é faxineira, lavadeira, fez isso aqui para economizar. O pai é operário, mas juntaram o que tinham, pegou o dinheiro de um terreninho e mandou a filha para Disney. Eles foram recebê-la no aeroporto, né? O que eles esperavam? Gratidão, lágrimas. Não. Vem o pessoal, aquele chapéu do Mickey, aquela mala do Mickey, um colete com a bandeira do Brasil, para não perdê-la no meio, né? E os jovens saindo, e os pais lá, aparece a jovem, 15 anos, com o balão para baixo, e a cara assim, ó. Aí o pai e a mãe: bem-vinda, que saudade, filha, 2 semanas longe de você. E aí, me conta, como que foi a Disney? Ela resumiu numa palavra: normal. Eu atendi a mãe. Eles ficaram falou: padre, nada agrada. Pagamos tudo, temos dólar para levar. Ficou com as colegas dela lá
10 dias. Nós nunca saímos do Brasil, quiçá de Minas Gerais. Já fomos em São Paulo e já fomos, acho que em Goiás, lá do Pai Eterno. Ela com 15 anos já voltou normal. Não mostrou alegria. Com quem hei de comparar os homens desta geração? Canta, não dança. Conta coisa triste, não chora. João não agradou, Jesus que não vai agradar, e você muito menos. É por isso que a leitura da missa de hoje vai dizer: aspirai os dons mais elevados. Não preocupe agradar as pessoas, não preocupe agradar este mundo, mas procure agradar a Deus. Quando você agrada a Deus, você está colocando o seu tesouro aonde o ladrão não rouba, aonde a traça não corrói. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se ele perder a própria salvação?